Fala galera, beleza? Vamos falar sobre o nazifascismo. Mas antes da gente começar, se inscreva aí no canal, curta o nosso vídeo, pra gente estar sempre produzindo aí mais novos materiais. Então, gente, tema muito falado, muito debatido, hoje é um tema que mais se discute, né? Com certeza é um tema que cai bastante em Enem e nesses vestibulares. Mas eu queria falar um pouco de características principais, né, e de certa forma saber diferenciar o fascismo do nazismo em suas linhas gerais. Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, é que todo nazista, principalmente nesse momento pós Primeira Guerra Mundial, ele meio que é fascista. Mas nem todo fascista ele vai chegar a ser um nazista. Na verdade, muitos fascistas não foram nazistas, nem tiveram nada a ver com esse tipo de expressão, né, de movimento. Mas enfim, o fascismo, quais são as características dele? Primeiro, o ultranacionalismo. É um movimento, né, que vai surgir ali pós Primeira Guerra Mundial, onde a Itália ficou muito prejudicada com isso, a Alemanha, muitos países sofreram bastante com a guerra. E isso acabou surgindo a necessidade de um Estado mais forte, um líder forte, e de certa forma esse fascismo acabou se implantando nessas regiões. Lembrar que eu acho legal que é um momento de transição, né, como a gente já abordou em aulas anteriores, entre o período de monarquias, com reis, com esses títulos de nobreza, e o fim desse ciclo, dessas grandes monarquias e surgimento de novas formas de governo. E uma delas que vai surgir vai ser justamente essa forma mais ditatorial, mais forte, né? Que de certa forma é meio que talvez uma inspiração romana, né? Dos antigos romanos. E outra forma que vai surgir é uma mais inspirada naquela antiga forma ateniense, grega, né? Que seria as democracias, como a americana, e outros países vão surgir essa forma política. Então, o fascismo ele vai defender o ultranacionalismo, a nação acima de tudo, acima de todos, a nação forte. A nação é mais importante que o indivíduo, né? Os indivíduos eles são menorizados em relação à nação. Na verdade, todos devem servir essa nação, né? Vai ter uma marca forte do poder, do autoritarismo, do líder, do chefe, né? O líder vai ser considerado como um grande guia, muitas vezes, como na própria Alemanha, né? Alguns adotaram Hitler como de fato um líder até espiritual mesmo, um líder nesse sentido, mais religioso em si. Então eles tinham esse líder como um guia, como um grande homem que está lá, que nos guia, que nos leva ao desenvolvimento, à evolução. Tinha esse ponto também. Outras características é que não há liberdade eleitoral, nem política, nem econômica, né? Existe uma intervenção mesmo do Estado nesses assuntos. Então o fascismo, quando ele é implantado nesse momento, ele vem com essa proposta de fato, intervir na liberdade das pessoas, intervir nos processos econômicos, intervir na política em si, muitas vezes até acabando com campanhas eleitorais, com tudo que você pode imaginar para não existir esse tipo de manifestação. Tinha a importância muito grande do poder da propaganda, também era algo muito utilizado, né? Uma forma de promover a nação, de promover o chefe do Estado através dessa propaganda, né? Uma propaganda bem estudada, bem aplicada, né? Então foi um dos momentos que houve um grande desenvolvimento dessa visão da propaganda, né? Com fins políticos. O poder da educação também como uma forma de... Viu mesmo a importância da educação, mas a educação como uma forma de formar, desenvolver cidadãos desse fascismo, né? Que sigam o seu chefe, o seu guia, que respeitem a hierarquia social. Uma educação muito forte, né? Você pega na própria Itália, nas escolas era ensinada a vida de Mussolini, os feitos de Mussolini, ditados sobre a força do italiano dentro desse fascismo. Então é um momento que se cultuava muito esse processo da educação. Lembrando que a educação, se a gente pegar a grosso modo, tem dois
dois mecanismos. Ou ela pode revolucionar ou ela pode implantar, né, digamos assim. Revolucionar no sentido que ela pode ir contra as estruturas de um momento, tentar mostrar um novo caminho, fazer esse processo, como pode manter o que tem, desenvolver os princípios que tem, como um mecanismo do governo, do Estado, como uma forma de implantar as ideias na sociedade, que se tem como ideologias maiores do Estado. Isso é importante porque às vezes eu vejo discussões de pessoas que colocam, mas o marxismo fez um processo de lavagem cerebral nas pessoas. Gente, mas qualquer grupo que estiver no poder, que tem o interesse de uma formação cultural nova, vai fazer isso. Porque é uma das melhores ferramentas do processo da educação, como uma forma de dominar a mente, de direcionar os gostos, os interesses, a cultura, a música, a política, por um fim. Então ela pode ser usada como uma ferramenta do Estado, como pode usar como uma arma contra o Estado. Então a educação é um ponto muito importante. E aqui, claro que eles usaram como uma ferramenta em favor do Estado. A ideia do populismo, né, tinha essa mentalidade de que o líder era o guia, era o chefe, etc. Mas ele tinha que viver esse populismo, viver esse amor das massas por esse chefe. Era um dos pontos fundamentais também. Ideia de hierarquia social muito forte, algo que se extrai do meio militar, já que era um movimento meio militarizado, né, esse fascismo, e vai sendo implantado na sociedade também, onde tem que ter uma hierarquia bem definida, onde uns têm que respeitar os outros. E hoje a gente considera isso como um movimento de extrema direita, né? Enquanto nós temos de extrema esquerda, que é o socialismo revolucionário mesmo, que tem como princípio pegar em armas e ir para a revolução, nós temos esse fascismo que seria a representação da extrema direita. Beleza, esse fascismo, quando é implantado, como foi implantado em vários momentos, ele vai ter como característica um Estado totalitário. O Estado totalitário quer dizer que um Estado que tem o poder sobre tudo, sobre todos. Hoje a gente chega e fala, o Estado não pode se meter nisso porque é censura. O Estado não pode se meter nisso porque é liberdade individual das pessoas. O Estado não pode se meter nisso porque é liberdade econômica. Nessa época tinha isso não. No processo de implantação do fascismo, o Estado era totalitário. Ele iria mandar sobre a propaganda, sobre a cultura, sobre a educação, sobre a economia, sobre tudo ele teria esse poder. E a ideia do partido único também é um dos pontos mais colocados nessa ideia do fascismo. A importância de se ter um partido único para poder se implantar essas ideias. O líder, como esse guia espiritual, ele vai passar a ter uma imagem de um ditador. Um líder tão forte que ele passa a ter essa imagem do ditador mesmo. Ele que dita as regras. Porque a diferença é o quê? Hoje a gente mesmo pode mandar um projeto para a Assembleia, os deputados vão olhar, analisar, vão passar para o Senado, ele vai olhar, analisar, e tem presidentes, tem um jogo de cintura enorme para você poder aprovar uma medida, uma decisão, uma lei, enfim. Nessa época não, o governo era um ditador, ele colocava as regras e acabou. Não tinha esse negócio de deputado discutir, vão fazer uma emenda, não existia isso não. E uma ideia também muito importante é a ideia da guerra, né? O fascismo traz muita ideia da guerra como uma construção do ser humano, do indivíduo, não num aspecto filosófico, claro, mas do ser humano no sentido de ser um ser humano forte, valente, que valorize a nação. Tinha essa questão da guerra também como algo muito importante. Tanto que hoje, às vezes, a gente pensa assim, o Brasil vai entrar em guerra. A primeira coisa que a gente pensa, como é que eu faço para não ir para essa guerra? Como é que eu fujo disso? Vou quebrar minha perna? Nesse momento aqui do fascismo, né, essas mentalidades fascistas que existiram, vamos ter uma guerra. Eu sou o primeiro a me inscrever que eu quero ir para a guerra, eu quero honrar minha nação. Uma mentalidade um pouco contrária do que nós temos hoje. Bem, e o nazismo? Como eu estava colocando no começo, o nazismo ele tem essas ideias fascistas. Tudo isso que a gente falou, principalmente o nazismo alemão, implantou essas ideias nesse sentido. Porém, tinha um outro aspecto, né, que eles colocavam, que é o que vai definir as características do nazismo. Mas assim, o nazismo ele foi um partido na Alemanha, um partido nacional socialista, o nome é até interessante, né, nacional socialista. Os nazistas são socialistas? Não é bem assim. Lá
na União Soviética, Trotsky, Lenin, o Stalin trouxeram a ideia do socialismo internacional, né, que era algo que Marx tinha colocado e tudo, que é uma questão onde você vai meio que inibir a questão nacional. É o que você mesmo observa na União Soviética. A ideia era de você mesmo acabar suprimindo, abafando, destruindo a cultura local, as referências religiosas, as práticas folclóricas, tudo isso aí pode imaginar, isso deveria ser aniquilado, né, para surgir uma nova mentalidade, digamos assim. E isso de forma internacional. Então, de certa forma, você pode imaginar que foi algo muito prejudicial para os países que foram socialistas, por uma busca de destruição das suas origens. Né? Isso é muito ruim enquanto povo, enquanto humanidade. Né? Então, se você imagina na Rússia você destruir tudo que você pode imaginar de cultura, de folclore, de manifestações religiosas para poder implantar um regime, né? Você imagina que foi uma grande lavagem mesmo, né, que aconteceu. Muitas pessoas vão a Moscou, São Petersburgo e falam: nossa, aquilo é lindo, maravilhoso. São muitas construções belíssimas. Se você tivesse ido antes de Stalin, você ia ver muito mais construções belíssimas, né? Porque a ideia mesmo não é destrói tudo que é... Não, esses prédios aí, tem que construir prédios novos, é uma nova mentalidade mesmo, que a gente tem que plantar uma nova arquitetura, um novo tudo. E isso acabou destruindo muito essas questões locais. E o nacional socialismo, o nazismo, era um pouco diferente, que a ideia deles era de exaltação dessas questões locais, que no caso ali foi a Alemanha, né, de exaltação extremo desse aspecto local. Óbvio que eles usavam sobre essa ideia do socialismo, uma ideia da sociedade social, de tentar ajudar as pessoas nesse sentido mais político, econômico, etc. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? De onde nasce essa ideia do nazismo? Do pan-germanismo. Lembra que a gente comentou nas aulas anteriores que existe o pan-eslavismo, que era a exaltação daqueles povos eslavos lá da região do leste europeu, onde se queria criar um país, uma nação, ou países e nações, né, dependendo do grupo. Ali a região da Sérvia, Bósnia, etc., queriam uma nova configuração aí do cenário. E o pan-germanismo, que aconteceu na Alemanha, né, onde por volta de 1870 foi criado o Estado alemão lá com Bismarck, né, o Otto von Bismarck cria o Estado alemão junto com a Prússia e tudo. Nesse momento tem essa vivência desse pan-germanismo, dessa nação alemã, dos germanos, né? E isso foi, de certa forma, um gancho que desenvolveu esse nazismo, né? O que é que esse nazismo vai colocar? Uma ideia de hierarquia social também, né, como o fascismo, óbvio, mas uma ideia do darwinismo social, que era uma das ideias que estava sendo implantada muito na sociedade nessa época. O que era o darwinismo social? Pegar aquelas ideias de Darwin, da seleção das espécies, seleção natural das espécies, e implantar na ideia da sociedade, que existe uma seleção natural na sociedade também, e que os mais fortes e aptos sobrevivem, e que os mais fortes e aptos vão dominar os demais, vão crescer e se desenvolver. E isso eles adquiriram como o povo alemão, os arianos, né, como eles colocavam, teriam essa superioridade. E com isso eles teriam esse poder, essa supremacia racial em relação aos outros povos do mundo. Então essa é a chave da diferença do nazismo para o fascismo. Por quê? Porque vai entrar essa questão racial, essa questão cultural, essa questão que vem desse germanismo, né? Pan-germanismo. Enfim, criam a ideia da comunidade do povo, onde esses arianos, esses germanos vão fazer parte dessa comunidade, os demais vão ser excluídos, né? No caso aqui vai entrar em questão os judeus, que foram perseguidos, sofreram naquele processo chamado de holocausto, né? Primeiro tiveram que fazer trabalhos forçados, né, como escravos, e depois foram de fato para as fábricas de extermínio, né? Os campos de extermínio, que eram fábricas de destruição humana mesmo. Lembrando que eram judeus, mas
se fosse brasileiros vivendo lá, teríamos sofrido a mesma problemática, né? Não em si o judeu em si, mas qualquer estrangeiro que estivesse fazendo parte desse grupo, eles não iriam aceitar nessa ideia dessa mentalidade nazista. Então, no final das contas, nós teríamos o antissemitismo, que foi aplicado lá, a perseguição aos judeus, né, como uma perseguição à raça mesmo, a um grupo, o anticomunismo, outro ponto interessante. Por quê? Porque os comunistas são maus? Não, gente, tinha muito comunista alemão, germânico, branquinho, do olho azul, mas que não concordava com essa política nazista. Como também tiveram milhares de militares que foram mortos pelos nazistas porque não concordavam com essas ideias, né? E não quiseram aceitar e fizeram motim, rebelião. Só lembrar lá da famosa Operação Valkyria, foi uma tentativa de matar Hitler, e das resistências que existiram dentro da Alemanha como um todo. Então os alemães, de certa forma, eles não era unânime essa aceitação do nazismo, não era bem assim. E o anticomunismo existiu porque era uma grande ameaça. Se os nazistas não assumissem o poder logo, com essa mentalidade fascista, né, que eles tinham, com certeza o socialismo seria uma grande ameaça lá na Alemanha, como foi em vários países, né? Hungria, República Tcheca e N países que existiam ali na região do leste europeu, que foram sendo engolidos pela União Soviética, né? A necessidade de expansão, né, como essa extensão do poder, da força desse ariano, né, que deveria ter conquistas, territórios, né, se expandir, conquistar mesmo. E a imagem do Adolf Hitler como sendo o seu líder, né, o seu Führer, né? O Adolf Hitler, ele não só tinha essa imagem de político, de chefe, mas uma imagem meio que religiosa, mítica, bem forte mesmo entre os nazistas, que eram mais ferrenhos, que seguiam mesmo, né? Inclusive, se coloca muito essa ideia do que o Max Weber falava, do poder carismático, etc., como sendo uma das tônicas desse governo dele, porque ele conseguiu ter um poder muito grande sobre muitas pessoas que não se imaginaria que uma pessoa como Hitler teria. Um soldado, um cabo de guerra que veio da Primeira Guerra, que não era nobre, que não era rico, que não era nada, baixinho, né, estranho, que ficava discutindo nas cervejarias, e acabou sendo um dos maiores líderes mundiais que existiu até hoje. Então ele teve esse poder carismático muito forte, né, e pessoas da elite, nobres, as famílias da Baviera, acabaram seguindo o Adolf Hitler como um grande líder, né? Então, com certeza ele tinha esse poder carismático muito grande, que também é um poder do fascismo, claro, né? Também é uma ideia do líder fascista. Mas, se a gente fosse definir de forma bem simplória e rápida, fascismo são essas características da exaltação da nação, do autoritarismo, do poder do Estado. E o nazismo tem isso, porém vai trazer essa carga racial junto, essa carga do preconceito racial e dessa ideia da superioridade da raça ariana, né? Lembrando que o nazismo, óbvio que também vai acabar sendo sinônimo de fascismo nesse processo lá na Alemanha, né? Beleza, gente? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.